Olá, meu irmão e minha irmã. É muito bom estar novamente com você aqui para esse tempo de edificação, de leitura da palavra do Senhor, de meditação e certamente de crescimento debaixo da graça do nosso Deus. Quero ler com você o Salmo de número 137, que diz assim, parte dele apenas que nós leremos, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Até aqui. Queria pensar com você, meu irmão e minha irmã, nesse dia sobre algumas palavras e a aplicação delas na nossa vida, algumas expressões também. Providência, resiliência e graça. Graça. Primeiro eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre providência. O que é a providência? Providência, de uma forma bem resumida, é aquele ensinamento que nos é revelado na Escritura, que nos mostra que Deus, Ele não apenas é o Criador, mas Ele também é o que preserva, Ele é o preservador da sua obra criada, da sua criação, e Ele a preserva e Ele também a conduz, a governa. Ele governa todas as suas criaturas, toda a sua criação, segundo a sua muito santa e bondosa vontade, para a sua glória. Resumidamente, é isso que a Escritura nos ensina, e que nós chamamos de providência, a doutrina da providência. É a preservação e o governo de Deus, Deus agindo em todas as coisas para a sua própria glória. E resiliência. O que é resiliência? De uma forma bem resumida e bem simples, a gente pode falar que resiliência é essa capacidade da gente enfrentar as situações adversas de uma forma positiva, reagindo a elas de forma positiva, suportando as adversidades, as dificuldades, sem nos deixarmos abater psicologicamente, sem que aquilo nos abata, nos diminua. Essa disposição para aguentar as dificuldades e continuar caminhando, mais ou menos no estilo daquele lutador Rocky Balboa, que apanha, mas está sempre se levantando e continuando a enfrentar a luta. Por que eu estou colocando essas palavras? Porque o texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que nos leva a um momento da história do povo de Israel, onde eles estavam cativos. A nação de Judá estava submissa ao domínio do povo da Babilônia. Eles haviam sido levados para lá. E eles dizem, o povo, o sentimento aqui expressado nesse salmo, é o sentimento desse povo, porque você vê que a coisa é dita no plural, nós nos assentávamos e chorávamos. Era uma realidade experimentada pelo povo, o salmista está inserido naquele contexto, porque os instrumentos estavam ali e os opressores, os dominadores sobre eles falavam, canta uma música daquelas lá que vocês costumavam cantar quando vocês estavam na terra de vocês. E aquilo era uma espécie de zombaria. E como que o povo se sentia? O povo se sentia incapaz de poder entoar tais cânticos, porque eles estavam privados da terra, estavam distantes de Jerusalém. E ele fala, como que eu posso cantar o canto do Senhor, o hino ao Senhor, estando em terra estranha, estando aqui exilado? Eu estou privado
da terra que o Senhor nos direcionou para ela, nos prometeu. Eu estou longe daquele lugar de culto onde o próprio Senhor havia nos mostrado que era o lugar onde ele deveria ser adorado. Estou privado daquilo. Como que eu posso entoar o cântico ao Senhor aqui? E eu estou tocando nesse assunto porque o que eu tenho percebido é que muitos de nós estamos vivendo dessa forma, né? Lamentando muito aquilo que nos foi tirado, lamentando muito a força, o peso, o ônus da privação que foi lançada sobre nós. E eu percebi recentemente na vida de algumas comunidades eclesiásticas o esforço para contornar esses limites da privação. Sabe, gente tentando dar jeitinho nas coisas, tentando achar um jeito de não perder tanto. Né? Pessoas achando meios alternativos para a celebração da ceia. Sabe? E como se não pudesse ficar sem. Como se ficar um mês sem poder celebrar a ceia por esse motivo, né, que é um motivo de saúde coletiva, que em tese, já que é um motivo de saúde coletiva, é a busca da preservação da vida tua, não só da vida do outro, mas da tua também. Dentro desse protocolo, né, desses procedimentos, a tua vida é objeto de cuidado também. Então há uma necessidade de querer mitigar, de querer aliviar as coisas. E eu escolhi a palavra resiliência e providência porque nós precisamos pensar nessas duas coisas. Providência. Deus não só preserva, mas governa todas as coisas. Então temos que reconhecer que esse tempo que estamos vivendo, irmãos, é tempo que o Senhor reservou para nós. Quer gostemos, quer não gostemos. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bom Retiro, teve a oportunidade de me ouvir pregar sobre a vida de José e aquilo que Deus fez com ele. Naquele momento em que José foi levado a passar por uma série de situações desagradáveis, porque Deus estava cuidando da descendência de Jacó. E a gente tem que reconhecer isso. Esse momento é o momento onde Deus está nos conduzindo por esse vale. Então, ao invés de nós ficarmos lamentando por aquilo que nós não temos agora, né, de ficarmos tentando achar alternativas para fugir, né, dessa privação, deveríamos era pedir ao Senhor que nos ajudasse a ser resilientes, a suportar o jugo que foi colocado sobre nós e a enfrentarmos com a coragem, com a determinação e com a firmeza. O salmista, com o seu povo, estava privado de Jerusalém. E eles diziam: eu jamais vou me esquecer de Jerusalém. Ao ponto dele falar assim: apegue-se minha língua ao paladar, se eu me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Esse tempo, o tempo da privação, é tempo para que você reconheça o valor das coisas que você tinha e que talvez você não dava devida importância. Tá sentindo falta do culto? Tá ruim às vezes acompanhar o culto pela internet? A transmissão não fica boa, às vezes não dá para ouvir muito bem, tem que me ouvir cantando ainda, né? que não é uma coisa boa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, aí você pode estar pensando assim: não vejo a hora disso acabar, para a gente voltar a ter nossos cultos lá na nossa igreja. É bom, tomara que esse tempo chegue logo. Mas antes da quarentena, quando você podia ir à igreja todos os dias, você ia. Quando você podia participar todos os dias, ir às terças-feiras na reunião de oração, ir às quintas-feiras no estudo bíblico, estar lá na escola dominical pela manhã, aos domingos, estar lá à noite.
chegar sempre no horário para não perder nem um minuto. Era essa a sua postura de fidelidade, de alegria, de valorização? Talvez não fosse. E hoje você acha ruim porque não tem, mas quando você tinha, você não dava valor. Você ia quando era conveniente, né? Quando lhe sobrava tempo, às vezes. Então, aproveite esse tempo para você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você pode estar também sentindo uma certa dificuldade por ser muito dependente das atividades do tempo. E de repente é um momento para você repensar a sua própria vida devocional. E ao invés de você ficar doido para que volte às atividades lá na igreja, porque eu estou sentindo falta. Será que você não está sentindo tanta falta? Não é porque você não tem disciplina nenhuma para se alimentar em casa, para ter tempo de oração, para ter tempo de leitura da palavra? Será que você está aí com saudade só da comunhão mesmo? Que se tiver com saudade da comunhão, isso é uma coisa muito boa. A comunhão é algo precioso. Ou será que é só o ativismo religioso que você está sentindo falta? E agora que o ativismo foi tirado, você está sentindo que tem um vazio ali. Mas é o vazio do ativismo, da forma, não do conteúdo, da essência da espiritualidade mesmo. Você pode estar preocupado com os teus filhos pequenos. Ah, mas meus filhos, a gente não está podendo ter aula na sala deles de escola dominical. Mas quem foi que disse que seus filhos estão prejudicados espiritualmente por causa disso? Eles podem estar deixando de receber algo a mais, mas o primeiro alimento da vida deles, quem tem que dar é você. Você, eles têm que ser discipulados por você, que é pai e que é mãe. Eles têm que aprender o evangelho com você, que é pai e que é mãe. É óbvio que se eles puderem ir, a igreja devem ir, né, eles receberão mais ainda. Serão mais edificados ainda. Por isso que devem ir. Por isso que devem participar, devem estar inseridos na vida comunitária. Mas se momentaneamente, por um breve período, eles estão impedidos de ir, eles devem continuar tendo a educação, né, espiritual, o discipulado em casa. O problema é que, na maioria das vezes, eles não têm esse discipulado em casa. Porque você terceirizou. Você entregou isso para que a igreja fizesse no teu lugar. E agora você está aí, doido para que voltemos logo. Quando, na verdade, você tinha que estar suprindo essa necessidade do teu filho e da tua filha. Então, se a gente tiver resiliência, nós vamos enfrentar muito melhor esse período. E a outra palavra é a palavra graça, que é exatamente a mão de Deus para nos fortalecer e para nos ajudar a enfrentar esse momento com a resiliência que precisamos. Então eu estou usando essas palavras e fazendo essas aplicações de uma forma muito específica ao contexto da vida religiosa. Mas você pode pensar em outras áreas da tua vida também. Isso é um momento para que a gente repense a vida. Para que a gente repense a preciosidade que nós temos e que muitas vezes não reconhecemos como precioso e não damos a devida atenção. Olha o tempo de convivência com o teu cônjuge e com os teus filhos. E você que é filho e mora com os teus pais, olha o tempo que você está tendo para investir na convivência com os teus pais. E eu percebo em algumas pessoas uma necessidade extremada, um desejo enorme para que esse distanciamento social acabe, porque ficar em casa está muito difícil. Tá difícil porque é difícil a convivência com o outro. Porque eles fugiam um do outro com muita habilidade nos anos passados. E agora não tem como fugir, tem que se enfrentar, tem que conviver, tem que olhar olho no olho, tem que conversar, tem que enfrentar as diferenças. Isso é tempo, irmãos, para a gente enfrentar as dificuldades e colocar a casa em ordem. Foi o Senhor quem nos colocou nessa situação. É Ele quem cuida da nossa vida.
E se é isso que Ele colocou para nós, então vamos enfrentar e vamos aprender as lições que Ele quer que aprendamos com resiliência, sem mimimi, sem chororô, com o pé no chão, como gente grande, como gente madura e como gente que é crente, que confia no Senhor, que confia no poder dEle, que depende dEle e que se entrega a Ele. Então, irmãos, que Deus te abençoe, te dê um tempo de reflexão e que você entenda que o cálice que temos diante de nós nesses dias foi o Senhor quem colocou. Então nós vamos bebê-lo até a última gota, confiando na bondade dEle, na graça dEle. E é por meio dEle e nele que nós vamos enfrentar cada privação, mas vamos viver para a glória dEle. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que te ajude a enfrentar todas essas dificuldades e a responder a cada uma delas com a resiliência necessária para que Deus seja glorificado na tua vida. Confie na graça do Senhor e fique firme. Deus te abençoe. Amém.